Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar o número da nossa aula? Temos aí a aula de número 27, com o objeto de conhecimento, processo de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política. Estado, poder, democracia, autoritarismo, patrimonialismo, populismo, etc. Em âmbito local, regional, nacional e global, bem como o papel desempenhado pelos sujeitos e coletividades mediante os valores morais, éticos, estéticos, culturais e políticos. E o detalhamento da nossa aula, nós temos migrações nacionais, internacionais e os refugiados. Então, esse é o detalhamento da nossa aula e vamos aí a mais uma aula de geografia. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula verificando alguns conceitos, para a gente relembrar o que é esse movimento de migração, Vamos ver a diferença entre emigração e imigração e outros conceitos para a gente compreender como é que se dá esse movimento aí entre os países, ou entre cidades, e também sobre os refugiados. Então, inicialmente, a gente tem aqui um movimento de migração. A migração, ela se refere a esse deslocamento, ou a deslocação aí de um indivíduo de um lugar para outro lugar, E aí nós temos os fatores que vão levar esse indivíduo a fazer aí, a realizar esse deslocamento de um lugar para o outro, que chamamos de migração. E esse movimento, gente, ele pode envolver a mudança aqui de países, Ele vai sair do Brasil e vai ali, por exemplo, para o México ou para os Estados Unidos. Então, a gente tem esse deslocamento, esse movimento de um país para o outro. Aí nós observamos também um movimento entre estados, cidade ou até mesmo de um bairro para outro. Então, a gente vai observar dentro desse processo de migração essa movimentação aí das pessoas e também observar quais são esses fatores, que levam as pessoas a migrarem. E a prática da migração, se a gente for observar aí a história da humanidade, nós temos ali desde o período onde os povos eram nômades, onde eles não se fixavam em um único lugar, Eles não tinham uma moradia fixa, até mesmo porque eles estavam ali em busca de alimentos, de água, então eles viviam se deslocando de um lugar para o outro aí nas primeiras sociedades humanas, Então a gente já observava essa movimentação da sociedade, das pessoas, esse deslocamento ou esse processo de migração. E aí nós temos a emigração e a imigração. São conceitos referentes a esse processo de deslocamento, a esse processo de migração, mas a gente tem conceitos aí que vão se diferenciar. E aí nós vamos observar onde é que está aí essa diferença. A emigração, gente, ela vai ser chamada aí o processo de saída. Então, quando a pessoa ela sai ali do seu país de origem, ela está indo ali para um outro país, para um outro estado, então ela vai estar emigrando. Aí nós escrevemos com a letra E. A gente não pode confundir aí esses dois conceitos. Já a imigração é quando aquela pessoa está dando entrada ali naquele país. Ela está chegando ali naquele país em que ela vai fazer esse processo de migração, ou seja, vai se deslocar de um lugar para o outro, e aí ela vai estar dando entrada em outro país. Então, se eu estiver, por exemplo, saindo do Brasil, eu vou estar o quê? Emigrando, tá bom? Com a letra E. E aí, a partir do momento que eu cheguei ali em Portugal, então eu vou entrar naquele país, então eu vou estar imigrando, tá bom? Então, aí vocês já não vão mais confundir os dois conceitos. Um é de saída e o outro é de entrada. E aí nós temos os fatores que vão fazer com que essas pessoas elas se desloquem
de um lugar para o outro, né? O que que vai levar as pessoas a migrarem? Nós chamamos isso de fatores repulsivos, que são aqueles fatores que vão fazer com que as pessoas saiam daquele lugar, né? Que vão expulsar, e ali os atrativos, que são ali os fatores que vão fazer com que aquela população, aquela pessoa, ela vá dar entrada ali em um outro país. Você não vai, por exemplo, sair de um país onde você tem ali um fator repulsivo, como, por exemplo, o desemprego, e aí vai procurar um país para dar entrada, para se fixar num país que está tendo guerra, porque você já está saindo de um lugar onde tem um fator aqui repulsivo, né? Eu não estou conseguindo encontrar emprego, e aí eu vou procurar um país que está tendo ali conflitos, guerras. Não, eu vou procurar um país onde eu tenha aqui atrativos, né? Coisas que vão me atrair, coisas que vão ali ter um significado para a minha vida, uma melhoria, melhores condições, né? Então, isso nós definimos como fatores repulsivos e fatores atrativos. Os repulsivos, a gente enumerou alguns para vocês. Aí, no caso, a gente tem o desemprego, temos também aqui a questão da fome, né? Ou da insegurança alimentar também, como nós chamamos. Os conflitos, né? As guerras. A gente observa também a questão da perseguição política ou até mesmo a perseguição religiosa. Isso acaba fazendo com que a população ela se desloque também de um lugar para o outro, né? Por conta dessas perseguições. E temos também os fatores da própria natureza, né? Então, aqui as catástrofes naturais, elas também podem ser chamadas de um fator repulsivo. Então, são esses motivos, esses fatores que vão fazer com que essa população ela vá se deslocar, ela vá ali passar por esse processo de migração, né? E aí nós temos os fatores atrativos. A possibilidade de conseguir aqui emprego, né? Então, a gente já tem como fator atrativo se aquele país, se aquele outro estado ele tem ali uma oferta de emprego, né, para a população, então isso se torna um fator atrativo. Aqui também a gente pode falar sobre o acesso a serviços básicos, né, como hospitais, melhor educação, escola, segurança também, são alguns dos fatores que eu enumerei aí como fatores atrativos, que vai fazer com que aquela pessoa ela vai em busca de melhores condições de vida. Então, eu tenho aí fatores atrativos. Além desses fatores que eu enumerei, existem outros também que fazem, né, com que a população acabe se deslocando de um lugar para o outro. Mas ela não vai sair ali, por exemplo, de um país que tem ali conflitos, onde só tem fatores repulsivos para ir para um outro lugar onde tenha fator repulsivo. É claro que vai ter ali algumas situações, né, de países onde a gente vai encontrar a desigualdade social, a gente vai encontrar ali o desemprego, mas isso vai variar muito do que aquela pessoa ela está indo em busca, né, e do que também que ela está ali, digamos que fugindo, né, dos fatores ali repulsivos do país onde ela se encontra, certo? Então, esses são os fatores repulsivos e atrativos, né, que vão fazer com que essa população ela se desloque aí de um lugar para o outro. E aí a gente vai observar alguns acontecimentos, né, de migrações. Aí a gente vai ver inicialmente a imigração europeia durante os séculos XIX e século XX, até mesmo para a gente entender esse fluxo migratório, porque a gente observa um fluxo migratório mundial, até mesmo com o surgimento da globalização, né, com o desenvolvimento dos meios de transporte, a gente passa aí a observar esse fluxo migratório entre vários países, né, vários continentes, saindo de um continente para outro. E aí nós temos a saída dos europeus, inicialmente para o continente americano, né, naquele período das grandes navegações, das descobertas de novas terras, né, onde os europeus foram ali em busca de novas terras, até mesmo para acessar essas terras e também para o enriquecimento, né, em busca de minerais, de outras atividades econômicas. E aí nós temos a formação de diversas comunidades, né,
no sul e sudeste do Brasil por conta da atividade da agricultura e também com a chegada dos europeus para essa região. Aí nós temos a imigração oriental, né? Aí a gente observa nesse período de 1884 até 1933, a gente tem aí cerca de 4 milhões de imigrantes que desembarcaram aqui no Brasil no início do século XX, que também vai acabar, né, interferindo aí nesse processo de miscigenação do Brasil, entre outras questões. E aí nós temos alguns destaques, né, para os alemães, os espanhóis, portugueses, italianos, japoneses, turcos e também os sírios, né? São alguns desses imigrantes que chegaram aqui durante esse período no Brasil. E aí nós temos a formação de diversas comunidades europeias, né, que a gente percebe ali em várias cidades do sul aqui do Brasil. E aí nós temos os novos fluxos migratórios, né? Esses intensos fluxos migratórios que a gente vai observar ao longo dos séculos, né? E aí nós temos os fatores, né, atrativos, repulsivos, que vão fazer com que ocorram, né, esses fluxos. Aí nós temos cerca de 200 milhões de imigrantes no mundo, né? A gente tem os dados aí da Organização das Nações Unidas ou os dados aí da ONU. E aí nós temos que 60% dessa população, né, desses migrantes, eles saem ali de países subdesenvolvidos, né? E aí a maior parte desses países eles estão situados onde? Eles estão aí em vários países do continente africano, tá bom? Aqui da África e também da América Latina, né? Que é essa porção do continente americano que engloba o México, países da América Central e os países da América do Sul, tá bom? Então a gente tem o continente americano de acordo com essa regionalização, né? Que é com relação ao desenvolvimento dos países do continente americano. Então a gente vai ter de acordo com essa regionalização do desenvolvimento, os países que fazem parte da América Latina, né, que são países que têm um grau de desenvolvimento bem menor comparado ali ao Canadá e aos Estados Unidos. E aí nós temos quais são os destinos, né? Para onde é que essa população, esses migrantes, eles estão indo? Então aqui nós temos os Estados Unidos, né? Esse fluxo migratório indo para essas regiões, para vários países aqui da Europa e também para o Japão. Então, o que a gente vai encontrar nesses países, nessas nações, né, nesse continente, no continente europeu? Nós temos aí, gente, os fatores que vão atrair, né, esses migrantes. A gente tem oferta de emprego, melhores condições de vida, educação, entre outras questões. E aí nós temos os países europeus, Estados Unidos e Japão, eles estimularam aí a imigração. Para quê, né, gente? Para que eles vão estimular essa imigração? Então a gente observa nesses países mais desenvolvidos que aquela mão de obra, que a gente chama até mesmo de mão de obra barata, ela acaba não tendo ali mais naqueles países, né? Por quê? O país já se desenvolveu bastante, então aquelas outras atividades ali do setor terciário, ou até mesmo para trabalhar ali dentro da indústria, né? Ali os operadores, a gente já não tem essa mão de obra nesses países mais desenvolvidos. E aí eles acabam estimulando com que as pessoas venham, né, mostrando ali os seus fatores atrativos, e aí estimulando essa migração para conseguir essa mão de obra. E aí nós temos o aumento dessas diversidades culturais, né, que a gente vai observar, devido aqui a essa presença de outras culturas, de outros povos, né? Então eles vão carregar ali com eles a sua cultura, né? A forma de se vestir, a forma de se comunicar, a cultura de uma forma geral. Então a gente vai observar essa presença de outras culturas presentes aí nesses países. E aí nós temos novos fluxos migratórios da década de 80 até os dias atuais, né? A gente vai observar como é que se dá esse fluxo. Inclusive, se você pegar aí mapas da década de 60, 50, 70, ou até da década de 80 até os dias atuais, a gente vai observar
diversos fluxos migratórios, né? E aí, se a gente for estudar o que estava acontecendo durante aquele período, a gente vai entender e vai perceber esses fatores repulsivos e fatores atrativos durante aí cada uma dessas décadas. E a partir da década de 80 até os dias atuais, a gente observa aí esse processo de migração, esse fluxo, né, mais intenso entre os países, né, entre continentes diferentes, e aí a gente vai observar isso por conta da globalização, né? A gente tem aí a questão dos transportes, o transporte aéreo, o desenvolvimento, né, dos meios de transporte, juntamente com esse processo de globalização, e aí a gente até fala, né, no processo de globalização, que as distâncias, elas encurtaram, né, com essa globalização. Então, hoje, para a gente, nada é tão longe, né, que a gente não possa se locomover, migrar de um lugar para o outro. E aí nós temos os imigrantes, que eles vão fornecer, o que eu comentei aqui com vocês, né, a mão de obra barata para os países mais desenvolvidos. Porque nos países desenvolvidos, essa mão de obra que antes era considerada uma mão de obra barata, ela se especializou, ela já vai exigir ali do mercado um outro salário, ela já está ali em um outro cargo, e aí acaba que fica ali um pouco, digamos que extinto, né, essa mão de obra barata para fazer essas outras atividades dentro do setor secundário, ali das indústrias, de serviços, de comércio. E isso gera crescente desemprego, né, na população dos países receptores aí que a gente vai observar, devido justamente aqui à questão dessas diferenças salariais. Então, são alguns pontos que a gente observa. Nesse mapinha que eu vou mostrar aí para vocês, olha, a gente tem esses fluxos migratórios no mundo, né? E essas setas, elas estão indicando de onde que essa população está saindo e para onde ela está indo, né? Então, nesses fluxos migratórios mais atuais, né, a gente encontra a população se deslocando basicamente dessa forma, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, do Brasil, a gente tem esse fluxo migratório em direção à Europa, né? E aí a gente observa fluxo migratório interno na América do Sul, né? A população ali de muitos países da América do Sul indo em direção ali à Argentina. Aqui na África, olha, a gente tem também aqui esse fluxo interno, né, entre os países do continente africano, de muitos do continente europeu dando entrada ali. Não, a gente não observa tanto esse de saída, né, no continente europeu. As setinhas aí no continente que está em destaque para vocês na cor verde, a gente observa essas setas todas chegando. E aí a gente tem os países do continente europeu, tá bom? Então a gente observa esses fluxos migratórios entre esses continentes, ou até mesmo os fluxos migratórios que vão ocorrer dentro de alguns países, né? Então a gente tem fluxos migratórios acontecendo de um país ou de um continente para o outro, né? Como é no caso aí do Brasil, que a gente viu ali a setinha indo em direção ao continente europeu, fluxos migratórios ocorrendo dentro do país, ali internamente, ou dentro de países de um único continente, que é o caso ali do continente africano, entre outras análises também que a gente pode perceber aí nesse mapinha de fluxos migratórios no mundo, tá bom? Então, a gente tem aí, a partir desses fluxos migratórios, né, comentei com vocês também a questão de você levar ali com você a sua cultura, o seu modo de viver, o seu modo de se vestir, a sua cultura de uma forma geral. E isso, gente, para os países receptores, né, onde eles lá também têm a cultura deles, têm as suas formas de se vestir, de se comunicar com as pessoas, eles acabam não recebendo tão bem esses migrantes. E aí a gente chega e fala sobre a xenofobia, que nada mais é que a aversão ao imigrante, né? Aquela pessoa que está chegando, que está entrando ali naquele país, né? Ou seja, nos países receptores.
E aí a gente observa com relação às diferenças socioculturais, né? A gente está vindo de um outro país com uma cultura diferente entre os trabalhadores que são ali daquele local, né, que são os trabalhadores nativos e os trabalhadores estrangeiros, né? E aí a gente também tem a questão dos salários, que geralmente os trabalhadores estrangeiros, né, eles possuem menores salários. A gente observa a questão dessa desigualdade salarial, entre outras questões. E isso aí acaba se tornando, né, um grande problema, uma grande questão também, tanto para os imigrantes, né, e também para as pessoas ali que estão recebendo esses migrantes. E aí nós temos as políticas de controle de imigração, gente. Temos vários países que eles tentam controlar. Se a gente for observar o fluxo migratório que a gente viu aí ao longo das décadas, em algumas décadas, por exemplo, os Estados Unidos, eles acabavam ali interferindo, né, nessa questão desses migrantes. Então, atraindo, chamando para trabalhar. Só que, o que acontece, né? Acabou ali inflando a população daqueles países, né, com a chegada de muitos migrantes, e aí os países passaram a fazer essas políticas, né, esse controle de imigração. Então, os governos eles começam a criar medidas legais e até mesmo barreiras físicas, né, criando, por exemplo, o muro, um dos mais conhecidos, né, ali na fronteira dos Estados Unidos com o México. A gente tem muros ali na cidade de Ceuta, na Espanha. São alguns desses onde a gente tem essa barreira física, né? Já não basta ali o controle da fronteira, mas se construir um muro para tentar conter ali a entrada desses migrantes. Então, é uma forma de dificultar, né, a entrada dos imigrantes para aqueles países. E o grande desafio entre os países mais desenvolvidos, né, os países ricos e os países pobres, mais do que construir, né, esses muros e também elaborar ali leis, né, melhorar a legislação daquele país que impeçam a entrada de imigrantes, talvez seja a construção aí de um mundo mais justo, né, um mundo mais igualitário, onde as pessoas possam ter acesso ali, por exemplo, uma vida mais digna, um acesso a um hospital, uma saúde de qualidade, a uma educação de qualidade, entre outras questões. Aí nós temos os principais fluxos migratórios ainda nos últimos anos, a gente vai observar de alguns países. A gente tem aí na Síria, né, desde 2011, nós temos os conflitos que ocorrem ali naquela região. Começou com a repressão das manifestações pró-democracia, né, e a gente tem aí mais de 360 mil mortos desde março de 2011. E aí a gente observa também, neste país, aproximadamente 23 milhões de habitantes antes da guerra. E aí depois, mais da metade da população, ela acabou ali vendo um fator repulsivo, né, que era o fator do conflito, da guerra, e acabou ali fugindo das suas casas, dos seus lares, até mesmo ali da família, né, porque nem toda família quer deixar ali a sua casa, a sua vida, a sua história, né, e acaba indo apenas uma parte da família. E acabaram se deslocando para outros países, né, ou até mesmo para o interior ali do país, no caso da Síria. Aí temos também o Sudão do Sul, no período de 2013 até 2018, né? O Sudão do Sul ele conquistou sua independência no ano de 2011, né? Uma independência recente, se a gente for comparar, e acabou sendo um cenário de guerra civil também. Então a gente tem aí outro fator repulsivo, né? Assim como a gente viu ali na Síria. E aí vai ser caracterizado por atrocidades, né, de caráter étnico com relação à cultura da população do Sudão do Sul, a etnia de uma forma geral. E aí a gente tem o conflito, né, entre dezembro de 2013 até setembro de 2018, né, e a gente tem aí o total também de mortos, né, de mais de 380 mil. E aí temos, em 2015, um recorde na Europa, né? A gente viu lá nos fluxos migratórios, no mapinha, e a gente viu também em outros fluxos, em outras décadas, esse fluxo intenso ali para os países europeus, né? Então, a gente tem aí vários conflitos ocorrendo no continente africano, em países do Oriente Médio, em países ali da Ásia, né?
vários conflitos acontecendo, e o que acontece? A população daqueles países vão ali se refugiar, né, nos países europeus. E aí temos também o controle dessas fronteiras, né, assim como a gente viu ali com os muros construídos na Espanha, nos Estados Unidos, ali nas fronteiras, né? E aí a gente vai observar também esse controle maior aí no continente europeu. E aí a gente tem essa rota de chegada desses migrantes, ele acontecendo principalmente ali, gente, pelo mar Mediterrâneo, né, que a gente chama de porta de entrada da população, né? Então, inúmeros imigrantes de origem síria, iraquiana, afegã, de várias partes aí do continente africano, entrando ali, atravessando o mar Mediterrâneo, né, atravessando basicamente dessa parte norte do continente africano e indo ali para os países do sul europeu. Temos também aí, a partir de 2015, né, na Venezuela, por questões políticas também, como o fator repulsivo, né, ali do país da Venezuela. Aí a gente tem cerca de 3 milhões de venezuelanos, né, que vivem no exterior, dos 2,3 milhões que emigraram desde 2015, fugindo da crise política, crise social, né, que acabou ali explodindo na Venezuela, crise econômica, né, e que, inclusive, continua até os dias atuais. E aí a gente tem uma estimativa do IBGE que cerca de mais de 30 mil venezuelanos eles vivem no Brasil. Inclusive, nós temos porta de entrada, né, aqui na região norte, ali em Roraima, vindo aqui também para o Amazonas e se deslocando aí para outros estados brasileiros. Em 2018, a gente tem aí Honduras em destaque para vocês, caravanas também, ali várias pessoas, né, saindo, migrando, principalmente ali da questão da violência, né, que é um fator repulsivo, a questão econômica também, no caso aí a pobreza do país acabou levando as pessoas também a se deslocarem, né, para outros países, né. E aí a gente tem um total de cerca de 6 mil pessoas se reuniram ali na cidade mexicana de Tijuana, mas eles estavam tentando cruzar a fronteira ali para atravessar para os Estados Unidos, né? Só que por questões políticas, controle de fluxo migratório, o ex-presidente aí, no caso, hoje atual presidente, mais uma vez, né, o Donald Trump, ele deslocou milhares de soldados durante esse período para tentar conter este fluxo migratório, né? Porque essa população eram caravanas, né, de pessoas que estavam ali tentando entrar nos Estados Unidos em busca de melhores condições, né? Até mesmo por conta dessa extrema pobreza e também da violência, né? Ali no país de origem, no caso, em Honduras. E temos também, gente, a questão dos refugiados ambientais, né? Que são causados aí por eventos da própria natureza, né? Que são pessoas que são forçadas a deixar as suas casas, o seu local de origem, por conta dessas condições ambientais, né? Condições adversas, condições que vão ameaçar também ali o local que aquela população mora. Aí a gente tem as mudanças climáticas, a questão da degradação ambiental, entre outros fenômenos relacionados aí a fenômenos da natureza, né? Então, isso também vai fazer com que essa população, ela migre, ela se desloque de um lugar para o outro. Essas pessoas, elas vão buscar aí refúgio, né, melhores condições, vão buscar ali os fatores atrativos nesse país de origem, uma condição de vida mais estável, onde ela tem acesso ali a melhores condições de vida de uma forma geral, ou seja, em busca ali dos fatores que a gente chama, né, de fatores atrativos. Então, a gente chama essas pessoas, né, a gente tem essa denominação de refugiados ambientais, tá bom? Se está relacionado ali a um problema, esse fator repulsivo, né, ele está relacionado ali a questões de fenômenos da natureza, e aí essa população que vai se deslocar para um outro país, a gente chama de refugiados ambientais. Então, essa foi aí a nossa aula, para a gente entender um pouco mais sobre esse processo, né, de migração, verificando também a diferença entre emigração e imigração,
e também para a gente compreender esses fluxos migratórios, né, a partir desses fatores repulsivos que fizeram com que essa população saísse ali e tivesse, né, e que tem até hoje, né, esses fluxos migratórios aí no mundo. Então essa foi a nossa aula e até uma próxima.